Dízimos, renda bruta ou líquida? O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta ou líquida. O dízimo, tradicionalmente entendido como a entrega de 1/10 dos rendimentos, tem suas raízes em diversas passagens do Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20, Abraão apresenta 1/10 de seus despojos a Melquisedeque, demonstrando gratidão e reverência a Deus. Em períodos posteriores, Israel foi instruído a trazer dízimos de seus produtos agrícolas e animais para o celeiro. Números capítulo 18, versículos 21 ao 24. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Essas passagens estabelecem um padrão fundamental de devolver a Deus uma parte das bênçãos recebidas, como um reconhecimento alegre de sua provisão. Sob a lei mosaica, o dízimo era explicitamente usado para sustentar os levitas, sacerdotes e atos de culto. Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 ao 29. Embora o Novo Testamento não ordene o dízimo em si da mesma forma que a lei mosaica, o princípio da generosidade permanece. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Assim, muitos crentes continuam a prática do dízimo como uma forma concreta de honrar o Criador e reconhecer sua dependência dele. Bruto versus líquido, a questão central. Uma preocupação comum é se os fiéis devem calcular o dízimo com base na renda bruta, renda total antes de impostos e deduções, ou na renda líquida, o que sobra após impostos, seguro e outras deduções. As Escrituras não oferecem uma fórmula explícita, pois os conceitos modernos de retenção de impostos, planos de aposentadoria e deduções variáveis na folha de pagamento são muito diferentes da sociedade agrária do antigo Israel. Portanto, a questão naturalmente exige uma reflexão cuidadosa sobre os princípios bíblicos e a intenção por trás da doação. No Antigo Testamento, o povo de Deus era frequentemente chamado a dar das suas primícias. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, exorta: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua colheita. Essa imagem ilustra a oferta da melhor e mais precoce porção a Deus, não as sobras. Muitos interpretam primícias como apoio ao dízimo sobre a renda bruta, argumentando que os crentes devem simbolicamente dar de toda a provisão que Deus concede, mesmo que certas quantias sejam posteriormente retidas, como impostos ou despesas comerciais. Do ponto de vista agrícola nas Escrituras, a primeira porção da colheita era considerada o aumento total, antes de qualquer parte ser consumida, vendida ou usada para outras obrigações. Essa analogia pode ser estendida aos rendimentos modernos, sugerindo que o dízimo sobre a renda bruta reflete melhor a oferta de toda a abundância. Consideração das obrigações cívicas. Outra perspectiva destaca o ensinamento de Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 17. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Embora este versículo trate diretamente do pagamento de impostos às autoridades governamentais, ele também ressalta a realidade de que uma parte da renda pertence por obrigação ao pagamento de impostos. Alguns crentes acreditam que isso significa que se deve separar primeiro a parte de César, ou seja, o dízimo sobre a renda líquida, argumentando que os impostos nunca são realmente transferidos para o patrimônio pessoal. Outros interpretam a mesma passagem e enfatizam que, mesmo que os impostos devam ser pagos, a totalidade da renda foi providenciada por Deus em primeiro lugar. Portanto, doar diretamente da renda bruta pode servir como um claro ato de confiança, reconhecendo que todos os recursos, em última instância, provêm do Criador. Atitude do coração e doações no Novo Testamento. O Novo Testamento enfatiza a atitude do coração ao dar. A instrução de Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, é um princípio orientador. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quer o dízimo seja proveniente da renda bruta ou líquida, a motivação deve ser uma resposta voluntária e de adoração, marcada pela gratidão. Da mesma forma, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, Paulo observa: se houver boa vontade, a oferta será aceitável segundo o que a pessoa tem, e não segundo o que não tem. Isso ressalta que a intenção genuína,
combinada com a capacidade atual da pessoa, leva a uma oferta aceitável diante de Deus. Historicamente, os primeiros seguidores de Cristo frequentemente se deparavam com sistemas econômicos rudimentares, sem salários definidos ou deduções obrigatórias. Os dízimos geralmente eram pagos em forma de colheitas, animais ou bens utilizados para as necessidades da comunidade. Com o tempo, com a monetização e a estruturação dos governos, os fiéis começaram a lidar com a questão do lucro líquido versus o lucro bruto, à medida que os sistemas tributários evoluíam. Na prática contemporânea, diversas congregações e tradições teológicas divergem. Alguns pastores e professores bíblicos recomendam veementemente o dízimo sobre o valor bruto dos bens, relacionando-o ao conceito bíblico das primícias. Outros preferem uma abordagem mais flexível, enfatizando que cada pessoa deve decidir em oração, levando em consideração as leis tributárias locais e sua consciência pessoal. Guia prático para aplicações modernas. Primeiro, discernimento em oração. Comece cada ciclo de orçamento, pagamento ou grande mudança nas circunstâncias financeiras buscando orientação divina. Peça clareza, confiando que seu desejo de honrar a Deus será reconhecido. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Segundo, unidade com a família ou lar. Se você faz parte de uma família, discutam juntos a filosofia de doação. A unidade promove uma abordagem consistente e edificante à mordomia. Amós, capítulo 3, versículo 3. Terceiro, generosidade além do dízimo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento defendem a generosidade para com os pobres e necessitados. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 8 ao 11. Muitos que dizimam também fazem ofertas ou contribuições além do dízimo. Quarto, reflita sobre o princípio das primícias. Se você se inclina a dar o valor bruto, veja isso como uma proclamação de que toda coisa boa vem de Deus, mesmo que uma parte seja posteriormente destinada a obrigações como impostos. Quinto, examine as motivações. Avalie se sua decisão sobre o valor bruto ou líquido provém da fé, da gratidão e da adoração. Evitar o legalismo garante uma oferta alegre e sincera a Deus. Conclusão. As Escrituras não oferecem uma explicação direta sobre os cálculos modernos de renda bruta versus renda líquida. Em vez disso, orientam os crentes a ofertar com um coração devoto, proclamando Deus como o provedor supremo. Muitos consideram que o dízimo sobre a renda bruta se alinha melhor com o conceito de primícias, enquanto outros se sentem impelidos a dizimar sobre a renda líquida após as deduções obrigatórias. Nenhuma das abordagens entra em conflito com os princípios bíblicos fundamentais, desde que a oferta seja feita com amor, sinceridade e confiança. Acima de tudo, a prioridade bíblica permanece sendo um coração alegre que reverencia a Deus como Criador, sustentador e Redentor. Cada crente deve buscar em oração a sabedoria divina, lembrando que honrar a Deus com uma parte de nossas bênçãos faz parte de nossa adoração e responsabilidade para com aquele que se entregou por nós.